Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SFC Serviços, uma empresa do grupo Vegor, que presta serviço de apoio à operação e manutenção de equipamentos isolados a gás SFCs. A gente aqui no canal discute sobre todos os assuntos relacionados à utilização desse tipo de equipamento. Eu hoje queria conversar sobre um assunto que é bastante recorrente, não só na questão do SFCs em si, como também acontece muito em outras medidas químicas que a gente aplica a outros equipamentos elétricos, né? Para começar, é importante a gente confessar aqui o seguinte: nós somos intrusos, né, no setor elétrico. Nós somos pessoas de formação química que prestamos um serviço acessório ao setor elétrico. Acessório, porém, importante, né? A questão do material, da estrutura dos materiais, comportamento dos materiais, degradação dos materiais, situação dos materiais quando em serviço, ela é fundamental. Por exemplo, ela é complementar da engenharia, uma coisa não existe sem a outra. Então, por exemplo, Leonardo da Vinci inventou um planador muito bom que nunca planou, porque ele não tinha o material adequado, né? Não tinha o alumínio, por exemplo, que é leve e resistente, muito menos o nylon, né? Então, assim, ele tinha uma asa delta, do ponto de vista de engenharia, tão bacana quanto as que a gente usa hoje, só que ele não tinha material para fazer aquilo, então ele nunca conseguiu voar. Mas, por isso, então, o material é fundamental. Mas, de qualquer forma, nós trabalhamos para um setor que não nos conhece muito bem. Então, isso traz algumas questões que a gente precisa resolver periodicamente. E eu hoje queria falar de um assunto que ele é recorrente em toda a nossa atividade de prestação de serviço de suporte à operação e manutenção dos equipamentos elétricos, né? Que é a consistência, repetibilidade e exatidão dos resultados das análises que nós praticamos. Então eu queria começar, vou comentar aqui algumas questões ligadas ao SFCs, mas eu vou falar também sobre outras questões correlatas, porque também aparece aqui para nós, e são serviços com os quais a Vegor também trabalha, né? No caso do SFCs, a gente mede periodicamente o controle do SFCs em operação. Ele é feito através do monitoramento da pureza do SFCs, ou seja, quanto naquela porção de gás é efetivamente SFCs e quanto não é. O que não é pode ser ar, pode ser tetrafluoreto de carbono, pode ser os óxidos de carbono, CO, CO2, pode ser os gases de enxofre, H2S e outros, dióxido de enxofre. Tudo isso misturado é o que não é SFCs, diminui a pureza que a gente mede. A gente mede também a contaminação por umidade, que é muito importante, porque a umidade ela não só afeta a própria capacidade elétrica e de interrupção de arco do SFCs, como ela também, a deposição da umidade sobre as superfícies isolantes pode provocar descarga na forma de flashover. Só que a gente mede isso periodicamente. E o que acontece? É quase impossível a gente ter, primeiro, o mesmo valor de umidade ao longo do tempo. Isso não acontece. Ou até a gente vê uma evolução e a gente conseguir linearizar essa evolução com o tempo, isso também não acontece. Por quê? Porque a presença da umidade, a gente mede a umidade na fase gasosa do gás que está dentro do nosso equipamento. A umidade ela não está só ali, nós já comentamos isso em outros vídeos aqui do canal. A umidade ela está principalmente absorvida no interior dos materiais sólidos que compõem o equipamento e adsorvida na superfície dos materiais sólidos. Então, a cerâmica vitrificada, ela é ávida por umidade. Os metais também. Então, a umidade fica muito aderida, digamos assim, a palavra certa é adsorvida, na superfície interna dos equipamentos. Ela passa da superfície para o meio gasoso na dependência de vários fatores, sendo os principais pressão e temperatura.
A pressão, por sua vez, varia com a temperatura. Então, dependendo das condições de temperatura que nós medimos, fizemos aquela determinada medida, o valor medido vai ser levemente diferente. Então, existem maneiras da gente tentar corrigir isso a gente já conversou num outro vídeo também, né? A gente normalizar a temperatura de medida, para a gente poder se tornar um pouco mais comparável uma medida com a outra, mas a gente precisa entender que isso não vai acontecer. É da natureza do fenômeno que a gente está medindo. E isso é uma coisa que acontece também quando a gente faz análise de gases dissolvidos em óleo isolante de transformadores. Isso aí é mais comum ainda. Por quê? Quando a gente dá uma determinada concentração de gás numa amostra de óleo, nós estamos medindo o gás que está dissolvido na fase líquida, no óleo. Agora, o transformador ele tem a fase líquida, que é o óleo, e ele tem uma fase gasosa. Essa fase gasosa, que a gente chama, ela acontece assim, o transformador pode ser um transformador selado, com selo de nitrogênio, fechado com selo de nitrogênio. Então ele vai ter a fase líquida e a fase gasosa em cima. O gás passa dessa fase líquida para a fase gasosa em função da temperatura e da pressão também. E uma depende da outra também. Quanto maior a temperatura, maior a pressão do óleo sobre a fase gasosa, maior a pressão do gás sobre o óleo, muda a solubilidade dos gases. Então, quando eu medir a quantidade de gás dissolvido num dia e em outro, com temperaturas diferentes, eu vou ter necessariamente concentrações diferentes. Mesmo no mesmo dia, conforme a temperatura varia, eu vou ter concentrações diferentes. Essa fase gasosa pode não ser assim também. Pode ser um transformador isolado por membrana, pode ter um sistema de respiro tipo pulmão TEC. De uma forma ou de outra, essa membrana ela é permeável aos gases. Isso aí nós vamos ter novamente esse fenômeno que eu falei, ainda que aparentemente a gente não tenha nenhuma camada gasosa sobre o óleo, mas a gente tem o óleo, a membrana e o gás. Essa membrana normalmente é borracha, os polímeros os gases permeiam esse polímero. Então, assim, vai acontecer o mesmo fenômeno da solubilidade, ser função da temperatura e da pressão. Então, quando eu medir duas medidas em temperaturas e pressões diferentes, nunca serão iguais. Então, a gente tem que considerar a temperatura ambiente e a temperatura do óleo, que é função do carregamento do transformador naquela hora. Então, assim, são muitas variáveis. O que acontece? Eu não tenho duas concentrações medidas em dia diferente, não tenho duas concentrações iguais, ainda que o transformador não tenha falha nenhuma. É o mesmo caso do SF6. Então, assim, eu posso ter uma medida de umidade, às vezes é 20%, 30% maior do que a última temperatura, a última medida que eu fiz. No entanto, eu preciso considerar qual a temperatura que eu fiz cada medida dessa, para saber se isso de fato é um aumento de umidade ou se é simplesmente o efeito da temperatura e da pressão sobre a solubilidade da umidade no gás SF6. A mesma coisa nos transformadores. Precisamos considerar o efeito. Aí no transformador é um pouco mais complexo, porque o carregamento, o efeito do carregamento na temperatura do óleo ainda é mais expressivo do que o que acontece na temperatura do gás, e essa variação tende a ser ainda maior. Existem, eu vou colocar aqui para vocês, esse é um resultado de uma medição feita via monitoramento online dos gases dissolvidos. Você vê que ela varia de minuto para minuto. Por quê? As condições de carregamento nunca são iguais. Essas medidas químicas da concentração de gás em óleo são muito sensíveis. A gente vê variações muito pequenas, por isso aparece esse tipo de variação o tempo todo. A gente precisa saber, conhecer isso para poder utilizar essas informações da forma mais adequada. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessa discussão. Quem tiver o que dizer, opiniões sobre isso, tá? Fica à vontade, fala aí nos comentários, fala conosco pelo nosso site www.vegor.com.br, fala também com a gente pelo nosso perfil no LinkedIn, tá bom?
Um grande abraço a todos, obrigado aí por assistir, deixe seu like, compartilha com o pessoal que você acha que pode estar interessado nesse assunto. Um grande abraço e até a próxima.